Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto Silêncio, por favor, de Arthur C. Clarke. Você encontra o gamo branco de forma bastante inesperada num desses bequinhos anônimos que vão da Fleet Street até o Embankment em Timmentimb. Não adianta explicar onde fica. Afinal, muito pouca gente chega lá, mesmo partindo com a firme intenção de encontrá-lo. Para as primeiras 12 visitas um guia é imprescindível. Depois disso, provavelmente, você se dará bem se fechar os olhos e confiar no instinto. Além disso, para ser honesto mesmo, não queremos mais fregueses, pelo menos na nossa noite. O lugar já fica apinhado demais para nosso conforto. Tudo o que vou dizer sobre sua localização é que, às vezes, ele sacode um pouco com as vibrações das impressoras dos jornais, e que, se você esticar o pescoço para fora da janela do banheiro dos cavalheiros, dá justo para enxergar o Tâmisa. Visto de fora, é igualzinho a qualquer outro bar, o que realmente é durante 5 dias da semana. O balcão e o salão do bar ficam no andar térreo, e lá está o cenário usual, feito de lambris de carvalho marrom e vidro fosco, as garrafas atrás do balcão, as torneiras dos barris de chope. Nada, absolutamente, fora do comum. Para falar a verdade, a única concessão feita ao século XX é a vitrola tipo jukebox, no salão. Foi instalada durante a guerra, numa ridícula tentativa de fazer os pracinhas americanos se sentirem em casa, e uma de nossas primeiras providências foi garantir que não havia perigo daquilo jamais voltar a funcionar. A essa altura, é melhor explicar quem somos nós. Isso não é tão fácil quanto julguei a princípio, pois organizar um catálogo completo dos fregueses do gamo branco, além de provavelmente impossível, seria certamente de um tédio mortal. Por isso, tudo o que direi por enquanto é que nós nos dividimos em 3 classes principais. Primeiro, aos jornalistas, escritores e editores. Os jornalistas, é claro, gravitaram da Fleet Street para cá. Aqueles que não se mostraram à altura fugiram para outro lugar qualquer. Os mais calejados ficaram. Quanto aos escritores, a maioria ouvia alguns colegas falarem a nosso respeito, vinha aqui para arranjar inspiração e caía na armadilha. Onde há escritores, mais cedo ou mais tarde, aparecem editores. Se Drill, o proprietário, tivesse uma percentagem nos negócios literários fechados dentro de seu bar, seria um homem rico. De qualquer maneira, temos sérias suspeitas de que ele seja um homem rico. Um de nossos espirituosos fregueses certa vez observou que era comum se ver, a um canto do gamo branco, meia dúzia de autores indignados discutindo com um editor cara de pau, enquanto em outro canto, meia dúzia de indignados editores discutiam com um autor cara de pau. Com relação ao aspecto literário, por enquanto é só, mas devo avisar que vocês terão amplas oportunidades para observá-lo de perto, mais adiante. Agora vamos dar uma espiada nos cientistas. Como é que eles chegaram aqui? Bom, Birkbeck College é bem ali do outro lado da rua, e o King's fica apenas a algumas centenas de metros seguindo o Strand. Essa, sem dúvida, é parte da explicação. Mas, como no caso anterior, as recomendações pessoais têm muito a ver com a coisa. Além disso, muitos de nossos cientistas são escritores e vários de nossos escritores são cientistas. Um pouco confuso, mas é assim mesmo que nós gostamos. A terceira parte de nosso pequeno microcosmo consiste naquilo que poderíamos denominar de leigos curiosos. Eles foram atraídos ao gamo branco pela zoeira generalizada, e gostaram tanto da conversa e da companhia que agora não perdem uma quarta-feira, que é o dia em que nós todos nos reunimos. Às vezes, não conseguem aguentar o rojão e caem fora, mas há sempre uma reserva de novatos esperando a vez. Com ingredientes assim tão poderosos, é fácil compreender por que as quartas-feiras no gamo branco raramente são desanimadas. Lá, não só se contam histórias extraordinárias como, de fato, acontecem coisas extraordinárias. Houve, por exemplo, aquela vez em que o professor, a caminho de Arvel, esqueceu uma maleta contendo. Bem, é melhor a gente não meter o nariz nisso, apesar de, na época, o termos feito. E era uma coisinha bem interessante. Eventuais agentes russos pedem me encontrar no canto embaixo do alvo de dardos. Meu preço é alto,
Mas conversando a gente se entende. Agora que finalmente me ocorreu a ideia, parece-me espantoso que nenhum de meus colegas, até hoje, tenha se sentado à máquina para escrever estas histórias. Talvez seja o caso de se estar tão dentro da floresta que não se nota as árvores. Ou seria falta de incentivo? Não, essa desculpa dificilmente pegaria. Vários deles andam tão duros quanto eu, e têm se queixado tão amargamente quanto a minha pessoa do inflexível, não se bebe fiado do drill. Meu único receio é que enquanto datilógrafo estas palavras na minha velha Remington silenciosa, John Christopher, George Fitley ou John Bannon asterisco, já estejam trabalhando duro, usando os melhores assuntos. Como, por exemplo, a história do silenciador Fenton. Não sei quando tudo começou. As quarta-feiras são muito parecidas, e é difícil distinguir uma das outras. Além disso, as pessoas podem passar meses perdidas na multidão do gamo branco antes que se repare pela primeira vez na existência delas. Foi isso, provavelmente, o que aconteceu com Harry Purvis, porque, quando tomei conhecimento de sua presença, ele já sabia os nomes da maioria da nossa turma. O que, por falar nisso, é mais do que sou capaz até hoje. Asterisco nome verdadeiro de John Wyndham, famoso autor de Aldeia dos Amaldiçoados e O Dia das Trífides, nota do editor. Apesar de não ter a menor ideia de quando, sei exatamente como tudo começou. Bert Huggins foi o catalisador, ou, para ser mais exato, sua voz foi. A voz de Bert poderia catalisar qualquer coisa. Quando ele concede um sussurro confidencial a alguém, é como se fosse um sargento da antiga, dando ordem unida a um regimento inteiro. Mas quando se solta para valer, a conversa vai morrendo por todo lado, enquanto se fica aguardando que aqueles ossinhos engraçadinhos do ouvido interno voltem a seus lugares de costume. Bert tinha acabado de perder a paciência com John Christopher, todos nós perdemos de vez em quando. E a detonação que se seguiu perturbou o jogo de xadrez em andamento lá no fundo do salão. Como sempre, os dois jogadores estavam cercados de perus e todos nós olhamos para cima, assustados, quando o deslocamento do som da explosão de Bert rolou sobre nossas cabeças. Quando os ecos morreram, alguém disse: "Como eu gostaria que houvesse um meio de fazê-lo calar a boca." Foi aí que Harry Purvis replicou: "Você sabia que há?" Olhei em volta, não reconhecendo a voz. Vi um homenzinho bem vestido, aparentando cerca de 40 anos. Estava fumando um desses cachimbos alemães entalhados que sempre me fazem pensar em relógios de cuco e na Floresta Negra. Isso era a única coisa não convencional nele, e se não fosse por ela, passaria por um humilde funcionário público, todo enfaixotado, para ir a uma reunião do Comitê de Regulamentação dos Estatutos. "Que foi que o senhor disse?" perguntei. Ele nem prestou atenção e pôs-se a ajustar delicadamente o cachimbo. Foi então que notei que este não era, como pensara a princípio, uma elaborada peça em madeira entalhada. Era alguma coisa muito mais sofisticada, uma geringonça de metal e plástico, parecendo uma pequena refinaria. Havia até um par de válvulas minúsculas. Meu Deus, era uma refinaria. Não esbugalho os olhos de espanto com mais frequência que qualquer dos meus semelhantes, porém não fiz nenhuma tentativa para esconder minha curiosidade. Ele me deu um sorriso superior. Tudo pela causa da ciência. É uma ideia do laboratório de biofísica. Eles querem descobrir exatamente o que há na fumaça do tabaco, daí esses filtros. Você sabe, é aquele velho problema: fumar realmente dá câncer na língua? E se dá, como faz? O problema é que se tem que, destilar um bocado para identificar alguns dos subprodutos mais sutis. Por isso, a gente tem que fumar um bocado. Esses encanamentos todos pelo caminho não estragam o prazer de fumar? Não tenho a menor ideia. Você sabe, sou apenas um voluntário. Eu não fumo. Ah, disse eu. No momento me pareceu a única resposta. Aí lembrei-me de como a conversa tinha começado. Você estava dizendo, continuei, tomando coragem, porque ainda havia um ligeiro tilintar reverberando no meu ouvido esquerdo, que existe um jeito de calar a boca de Bert. Isso é uma coisa que nós gostaríamos de ouvir, se é que não estou misturando as coisas. Estava pensando, replicou depois de algumas chupadas e sopradas experimentais, no silenciador Fenton, de triste memória. Uma história melancólica e, apesar disso, uma história que, a meu ver, contém uma lição que interessa a todos. E um dia, quem sabe,
pode ser que alguém consiga aperfeiçoá-lo, merecendo assim todas as bênçãos do mundo. Srup, blab, blab, plap. Bem, vamos ouvir a história. Quando aconteceu? Ele suspirou. Estou quase arrependido de ter mencionado esse negócio, mas, enfim, se vocês insistem. E é claro que ficamos bem entendidos que tudo quanto eu disser ficará entre estas 4 paredes. Ah, claro. Bem, Rupert Fenton era um de nossos assistentes de laboratório. Um jovem muito brilhante, com uma boa experiência em mecânica, mas, naturalmente, não muito bom em teoria. Estava sempre inventando coisinhas em seu tempo livre. Geralmente a ideia era boa, mas como ele não tinha muita base, raramente as coisas funcionavam. Isso não parecia desanimá-lo. Acho mesmo que ele se via como um Edison dos nossos dias e supunha que faria fortuna com as válvulas de rádio e outras quinquilharias atiradas pelo laboratório. Como sua lanternagem não interferia no trabalho, ninguém objetava, até pelo contrário, o pessoal da física fazia tudo para encorajá-lo porque, afinal de contas, há alguma coisa de animador em qualquer forma de entusiasmo. Mas ninguém esperava que ele fosse muito longe. Eu mesmo acho que ele não era capaz de integrar de I até X. É possível tanta ignorância? Duvidou alguém. Talvez eu esteja exagerando. Digamos X e até X. De qualquer maneira, todo o seu conhecimento era inteiramente de ordem prática, na base do olhômetro, sabe? Era só lhe entregar um diagrama, por mais complicado que fosse, que ele construía o aparelho para você. Mas, a não ser que fosse uma coisa simples mesmo, como um receptor de televisão, ele jamais compreenderia como funcionava. O único problema é que ele não fazia a menor ideia de suas limitações. E aí, como vocês vão ver, é que estava a tragédia. Acho que ele deve ter tido a ideia, continuou, quando espiava alguns estudantes de pós-graduação de física fazerem experiências em acústica. Presumo, é claro, que todos vocês compreendem o fenômeno da interferência. Naturalmente, repliquei. É! Exclamou um dos jogadores de xadrez que tinha desistido de se concentrar no jogo, provavelmente porque estava perdendo. Eu não compreendo. Purvis olhou para ele como se estivesse vendo alguma coisa que não tinha o menor direito de existir num mundo que tinha inventado a penicilina. Nesse caso, disse friamente, acho melhor dar algumas explicações. Com um gesto, fez calar nossos protestos indignados. Não, eu insisto. São precisamente aqueles que não compreendem essas coisas que mais necessitam ouvir a respeito delas. Se ao menos alguém tivesse explicado a teoria ao pobre Fenton em tempo. Olhou de cima para baixo o então completamente embaraçado jogador de xadrez. Não sei, começou, se vocês algum dia se detiveram em considerar a natureza do som. Basta dizer que ele consiste numa série de ondas movendo-se pelo ar. Contudo, não são ondas como aquelas na superfície do mar, santo Deus, não. Estas ondas são movimentos para cima e para baixo. As ondas sonoras consistem em compressões e rarefações alternadas. O quê? Rarefações. Você não quer dizer rarificações? Absolutamente. Duvido que tal palavra exista, e se existir não deveria. Retorquiu Purvis com o aplomb de Sir Alan Herbert, deixando cair um neologismo particularmente revoltante na sua garrafa de ácido. Onde é que eu estava? Continuou. Explicando o som, é claro. Quando fazemos qualquer espécie de som, do mais leve sussurro até aquele ribombar que passou por nós ainda há pouco, uma série de mudanças de pressão se movimentam pelo ar. Vocês já observaram uma locomotiva manobrando vagões num desvio? É um perfeito exemplo da mesma espécie de coisas. Há uma comprida linha de vagões de carga, todos atrelados uns aos outros. Um extremo da linha leva uma pancada, os 2 primeiros vagões movem-se juntos e aí, vocês podem ver a onda de compressão movendo-se ao longo da fila até o final. Atrás, o oposto acontece a rarefação, repito, rarefação, se processa com os vagões separando-se novamente. As coisas são bem simples, prosseguiu, quando há apenas uma fonte de som, uma única sequência de ondas. Suponhamos, porém, que haja 2 padrões sonoros movendo-se na mesma direção. É aí que surge a interferência, e existe um monte de experiências muito engraçadinhas em física elementar que demonstram isso. Tudo com que temos de nos preocupar aqui é o fato,
perfeitamente óbvio para todos aqui, suponho, de que, se alguém pudesse conseguir duas sequências sonoras exatamente desencontradas, o resultado final seria precisamente zero. O vibrar da compressão de uma onda sonora, sobrepondo-se à rarefação da outra, uma coisa anularia a outra. Resultado: nulo. Nenhuma modificação, portanto nenhum som. Voltando à minha analogia da linha de vagões, seria como se você desse simultaneamente um puxão e um empurrão no último vagão. Nada absolutamente aconteceria. Sem dúvida, alguns de vocês já perceberam onde quero chegar e já podem avaliar o princípio básico do silenciador Fenton. Imagino que o jovem Fenton deva ter raciocinado dessa maneira. Este nosso mundo é barulhento demais. Deve haver uma fortuna, esperando por alguém que invente um silenciador realmente perfeito. Agora, em que isso implicaria? Não levou muito tempo para conseguir a resposta. Eu lhes disse que ele era um jovem brilhante. Seu modelo piloto realmente não tinha nada demais. Consistia em um microfone, um amplificador especial e um par de alto-falantes. Qualquer som que por acaso passasse por ali, era colhido pelo microfone, ampliado e invertido de maneira que ficasse com sua fase exatamente desencontrada com o ruído original. Então, o novo som invertido era bombeado de volta através dos alto-falantes, a onda original e a nova anulavam-se mutuamente, e o resultado final era silêncio. É claro que a coisa não era tão simples assim. Um ajuste teve que ser feito para se ter certeza de que a onda canceladora tinha exatamente a intensidade necessária. De outra maneira, tudo ficaria pior ainda do que antes. Mas estes são apenas detalhes técnicos, se não vou entediá-los com eles. Como muitos de vocês notaram, não passa de uma simples aplicação de um feedback negativo. Um momento, interrompeu Eric Maine ***. Devo esclarecer que Eric é um perito em eletrônica e já publicou alguns tratados sobre televisão e outras coisas. Ele também escreveu uma novela de rádio sobre viagens espaciais, mas isso é outra história. Um momento. Há qualquer coisa errada aí. Você não poderia conseguir silêncio dessa maneira. Seria impossível coincidir a fase. Purvis enfiou o cachimbo novamente na boca. Por um momento se ouviu um borbulhar sinistro, e lembrei-me do primeiro ato de Macbeth. Depois ele fulminou Eric com o olhar. Por acaso o senhor está sugerindo, disse ele friamente, que esta história é inverídica? Anne, bem, eu não quis dizer isso, mas... A voz de Eric foi sumindo, como se ele próprio tivesse sido silenciado. Tirou do bolso um envelope velho e um monte de resistência e condensadores que pareciam ter se emaranhado em seu lenço e começou a fazer uns cálculos. Foi a última vez que ouvimos alguma coisa dele por algum tempo. Como estava dizendo, continuou Purvis calmamente, era assim que o silenciador Fenton funcionava. Seu primeiro modelo não era muito potente e não podia lidar com notas muito altas ou muito baixas. O resultado era bem singular, quando estava ligado e alguém tentava falar. Ouviam-se então os dois extremos do espectro, um débil guincho de morcego e uma espécie de ronco surdo e grave. Mas Fenton logo superou esses problemas usando um circuito mais linear. Diabo, não posso deixar de usar algumas sutilezas técnicas. E com seu modelo final, foi capaz de produzir silêncio completo sobre uma área bem grande, não apenas um mero quarto, mas um salão de bom tamanho. Sim, senhor. Mas Fenton não era desses inventores reservados que não contam para ninguém o que estão tentando fazer para que suas ideias não sejam roubadas. Ao contrário, ele sempre estava disposto a falar e discutir suas ideias com funcionários e estudantes, toda vez que podia agarrar alguém para ouvi-lo. Acontece que uma das primeiras pessoas a quem ele fez uma demonstração com seu silenciador aperfeiçoado foi um jovem estudante de belas artes chamado, eu acho, Kendall, que estava estudando física como matéria subsidiária. Kendall ficou tão impressionado com o silenciador quanto seria de esperar, mas não estava pensando, como vocês podem ter suposto, nas suas possibilidades comerciais ou nos benefícios que traria aos ultrajados ouvidos da humanidade sofredora. Ah, isso é que não. Ele tinha ideias bem diferentes. Permitam-me, por favor, uma pequena digressão. Nós temos, na faculdade, uma florescente sociedade musical. Nos últimos anos, ela cresceu tanto que já pode enfrentar as sinfonias menos monumentais. No ano a que me refiro,
Estava se propondo um empreendimento dos mais ambiciosos. Ia montar uma ópera nova, trabalho de um compositor jovem e talentoso, cujo nome não seria justo revelar, já que ele é agora muito conhecido de vocês todos. Vamos chamá-lo Edward England. Esqueci o título do trabalho, mas era um desses dramalhões de amor trágico, os quais, por uma razão que nunca fui capaz de descobrir, pretendem ser menos ridículos com um acompanhamento musical. Se bem que não haja a menor dúvida de que muita coisa depende da música. Ainda me lembro de ter lido a sinopse, enquanto esperava as cortinas se levantarem, e até hoje, não fui capaz de decidir se o libreto tinha intenções sérias ou não. Vejamos. A época era o fim da era vitoriana, os personagens principais eram Sarah Stamp, a ardente agente postal, Walter Partridge, o soturno guarda-caça e o filho do Squire, cujo nome esqueci. Era a velha história do eterno triângulo, complicado pela resistência dos aldeões contra novidades. No caso, o novo sistema telegráfico, o qual, segundo as macrobias locais, faria coisas ao leite das vacas e causaria encrencas na época das ovelhas darem cria. Deixando as lantejoulas de lado, a coisa se reduzia ao habitual drama de ciúmes tão comum nas óperas. O filho do Squire não quer casar e entrar para a família da agência dos Correios, e o guarda-caça, enlouquecido pela rejeição sofrida, planeja vingança. A tragédia chega a seu pavoroso clímax quando a pobre Sarah, estrangulada com fita adesiva, é encontrada escondida numa mala postal no departamento de destinatários desaparecidos. Os aldeões enforcam Partridge no poste telegráfico mais próximo, para o profundo desagrado dos funcionários encarregados dos fios. Ele deveria cantar uma área enquanto era enforcado, e isso foi uma coisa que lamento ter perdido. O filho do Squire desanda a beber, ou vai para as colônias, ou ambas as coisas, e isso é tudo. Estou certo que vocês estão se perguntando até onde tudo isso vai chegar, mas, por favor, tenham só mais um pouco de paciência. O negócio é que, enquanto esse ciúme sintético estava tendo lugar no palco, o verdadeiro estava acontecendo nos bastidores. Kendall, o amigo de Fenton, tinha sido repudiado pela jovem que faria o papel de Sarah Siamp. Não creio que ele fosse uma pessoa rancorosa e particularmente vingativa, mas percebeu deliciado a oportunidade da vingança muito especial. Sejamos francos e vamos admitir que a vida de estudante realmente gera uma certa irresponsabilidade, e em idênticas circunstâncias, qual de nós teria desdenhado a mesma oportunidade? Vejo a aurora da compreensão começando a despontar nas suas fisionomias, mas nós, da plateia, não suspeitávamos de nada quando começou a ouvir naquele dia memorável. Era uma audiência das mais distintas, todo mundo estava lá, do reitor para baixo. Diretores e professores, tinha a dar com pau. Nunca consegui entender como tanta gente tinha sido coagida a comparecer, e por falar nisso, não consigo me lembrar o que eu próprio estava fazendo lá. A ouverture terminou entre aclamações, mas também, devo admitir, alguns assobios por parte dos membros mais turbulentos da plateia, ou talvez, para ser mais justo, os de maior sensibilidade musical. Aí, levantaram-se as cortinas. O cenário era a pracinha do vilarejo de Doder em Slowglager, por volta de 1860. Entra a heroína, lendo os cartões postais da correspondência matinal, depara com uma carta endereçada ao jovem Squire e imediatamente desanda a cantar. A área de abertura de Sarah não era tão horrível quanto a ouverture, mas, assim mesmo, era bastante ruim. Felizmente, só ouviríamos os primeiros compassos. Bem, foi isso que aconteceu exatamente. Não descerei a detalhes, tais como a maneira pela qual Kendall convenceu o engenhoso Fenton a participar da coisa, se é que o inventor algum dia chegou a perceber a finalidade com que seu projeto estava sendo aplicado. Tudo o que preciso dizer é que foi uma demonstração das mais convincentes. De repente, caiu um súbito e mortal cobertor de silêncio sobre o palco e plateia, e Sarah Stamp se apagou como um programa de TV quando o som é desligado. Todo mundo ficou imóvel em suas poltronas, enquanto os lábios da cantora continuavam se mexendo silenciosamente. Até que, afinal, ela percebeu o que estava acontecendo. Sua boca se abriu no que, em quaisquer outras circunstâncias, teria sido um grito lancinante e voou para a coxia por entre uma chuva de cartões postais. Dali em diante, o caos foi indescritível.
Por alguns momentos, cada pessoa deve ter pensado haver perdido o sentido de audição, mas logo todos perceberam, pelo comportamento de seus vizinhos, que não estavam sozinhos em sua aflição. Com razoável rapidez, alguém do departamento de física deve ter desconfiado da verdade, pois logo pequenos pedaços de papel estavam circulando entre os VIPs na primeira fila. O vice-reitor fez a temerária tentativa de restaurar a ordem por intermédio de sinais, sacudindo os braços freneticamente do palco para a plateia. A essa altura, eu já estava com a barriga doendo de tanto rir e já não podia mais apreciar detalhes tão preciosos. Não havia nada a fazer a não ser sair para o saguão, o que todos fizemos o mais rápido possível. Acho que Kendall fugiu, e tão assustado ficou com os efeitos da engenhoca que nem parou para desligá-la. Ficou com medo de ficar por perto e ser apanhado e linchado. Quanto a Fenton, nunca saberemos seu lado da história. Podemos apenas reconstituir os eventos subsequentes através das pistas deixadas. Da maneira como vejo a coisa, ele deve ter esperado até o hall ficar vazio para então engatinhar até lá dentro e desligar o aparelho. A explosão foi ouvida por toda a faculdade. A explosão? Arquejou alguém. Claro. Estremeço, só em pensar na sorte incrível que tivemos de escapar. Mais uma dúzia de decibéis, alguns sons a mais e poderia ter acontecido enquanto o teatro estava lotado. Se quiserem, tomem como um exemplo das inescrutáveis manobras da providência o fato de apenas o inventor ter sido apanhado na explosão. Talvez tenha sido melhor assim. Ao menos ele morreu num momento de realização e antes que o reitor pudesse agarrá-lo. Pare de filosofar, homem. O que aconteceu? Bem, eu disse a vocês que Fenton era muito fraco em teoria. Se ele tivesse se detido um pouco na matemática do silenciador, teria descoberto seu erro. O problema, vocês sabem, é que ninguém pode destruir energia. Nem mesmo quando se anula uma série de ondas com outra. O que acontece nesse caso é simplesmente que a energia neutralizada acumula-se em outro lugar. É mais ou menos como varrer toda a poeira de uma sala e deixar um montinho de poeira debaixo do tapete. Quando vocês se detiverem na teoria do negócio, vão notar que a engenhoca de Fenton não era bem um silenciador, mas sim um coletor de som. Todo o tempo em que ficou ligado estava, na realidade, absorvendo energia sonora. E aquele concerto era mesmo uma fonte e tanto. Vocês entenderão o que quero dizer, se algum dia derem uma espiadela numa partitura de Edward England. Além disso, é claro, havia a barulheira que a audiência estava fazendo, ou melhor, tentando fazer, durante o pânico que se seguiu. A soma total de energia deve ter sido terrível, e o pobre do silenciador tinha que ir chupando aquilo tudo. E para onde foi a energia? Bem, não conheço os detalhes dos circuitos, mas provavelmente para os condensadores dos acumuladores de força. Quando Fenton começou a mexer de novo no aparelho, ele estava como uma bomba carregada. O som de seus passos se aproximando foi a gota que faltava. A sobrecarregada parafernália não pode aguentar mais. Explodiu. Por um momento ninguém disse nada, talvez numa demonstração de respeito pelo falecido Mr. Fenton. Aí, Anne Mayne, que nos últimos 10 minutos estivera resmungando com seus cálculos num canto, abriu caminho através do círculo de ouvintes, empunhando agressivamente um papel na sua frente. Disse ele. Eu estava certo o tempo todo. A coisa não pode funcionar. A fase e as relações de amplitude. Purvis acenou paternalmente para ele. É exatamente isso que acabei de explicar, disse pacientemente. Você deveria ter ouvido. Pena que Fenton só aprendeu isso da pior maneira possível. Deu uma espiada no relógio. Por alguma razão, ele agora parecia estar com pressa de ir embora. Santo Deus! Como o tempo passa! Qualquer dia desses lembrem-me para falar a respeito da coisa extraordinária que vimos através do novo microscópio de prótons. É uma história ainda mais notável. Já estava a meio caminho da porta, antes que alguém mais pudesse desafiá-lo. Foi só então que George Fitley conseguiu recuperar o fôlego. Espere aí, disse uma voz perplexa. Como é que nunca ouvimos falar nada a respeito desse caso? Purvis parou no limiar da porta, o cachimbo de novo fumegando vivamente ao retomar seu ritmo galopante. Olhou para cima do ombro. Só havia uma coisa a fazer, replicou.
Não queríamos um escândalo, de mortuis nisi bonum, vocês sabem. Além disso, nas circunstâncias, vocês não acham que foi bem mais apropriado e correto, Arrão, silenciar sobre o caso? E uma muito boa noite para vocês todos. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.